Hoje, juntamente com outros 15 deputados do Parlamento Europeu, enviam uma carta a Kaja Kallas, alta representante da União para Negócios Estrangeiros e Segurança, instando a recomendar que o Conselho imponha sanções específicas contra Alexandre de Moraes e seus aliados na Corte por suas flagrantes violações de direitos humanos. A União Europeia não deve ficar de braços cruzados enquanto Moraes continua a usar o sistema judicial brasileiro como arma contra seus oponentes políticos e viola descaradamente os direitos humanos do povo brasileiro. Elogiamos Donald Trump por impor sanções a Moraes hoje e apelamos à União Europeia para que faça o mesmo rapidamente. Amigos... Precisamos rever muita coisa aqui, tá? Precisamos rever muita coisa. Porque o Donald Trump e os americanos estão, de fato, colocando na ponta do discurso deles a questão Bolsonaro. Eu acho que isso tá bem claro. Não sei se você concorda, Riso. Acho que tá bem claro. E a gente vai precisar rever isso aqui, porque, na minha perspectiva, se o Brasil cedesse exclusivamente em termos comerciais e em termos de interesses de empresas americanas como social media, essa questão Bolsonaro e STF ia ficar meio de lado. Não me parece, nesse discurso, que é isso que vai acontecer. Por hora, não me parece. Tá? E eu não sei qual será a reação do governo Lula. Eu acho, agora que a Lei Magnitsky foi oficialmente implementada contra o Alexandre de Moraes, e a estratégia é não implementar contra os demais juízes primeiro, implementa primeiro contra o Alexandre de Moraes, de modo a separá-lo, como se você desse uma saída honrosa para os demais juízes, em que eles, Alexandre, só meio que o teu inquérito, entrega a tua cabeça e a gente sobrevive aqui. Isso justamente num dia em que houve uma estranha, vou colocar aqui, Riso, operação. Quando eu coloco estranha, não tô falando estranha porque é ilegal, estou falando estranha porque curiosamente ela acontece num momento de crise aí para esse bloco do STF. E não é estranha porque sequer a vejo como errada. Contra o Chaud, lá, o São Paulino Chaud, lá da STF, da CBF, aliado do Gilmar Mendes, revelando informações sobre o Gilmar Mendes. Polícia Federal, que vinha se tornando uma espécie de uma guarda pretoriana do STF, fazendo operação contra interesses do mais importante dos ministros do STF. Tá? Coisas estão rolando em sequência aí. Muitas coisas estão acontecendo uma atrás da outra. Não sei para onde vai esse caminho, porque se o STF abandonar o Alexandre de Moraes, é o famoso vão-se os anéis, mas ficam-se os dedos, mas eu ainda acho que eles vão manter algum tipo de solidariedade com ele nessa luta. Eu estou curioso para ver. Eu não sei se teve algum tipo de pronunciamento sobre o caso. A gente viu que o Flávio Dino prestou, bota aí na tela. Dino presta solidariedade a Moraes após sanção com Lei Magnitsky. Ele está apenas fazendo o seu trabalho. Isso aí foi uma resposta bem, ele está só fazendo o seu trabalho. Já é um pouco, não é mais um discurso triunfalista, né? Medida prevê o bloqueio de bens, contas bancárias e pode inviabilizar o uso de cartões de crédito. Vamos lá. O ministro Flávio Dino do STF prestou solidariedade ao também ministro Alexandre de Moraes, que foi sancionado pelo governo de Donald Trump nos Estados Unidos com a Lei Magnitsky, utilizada para punir estrangeiros. A decisão foi publicada pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro Norte-Americano. Abre aspas. Minha solidariedade pessoal ao ministro Alexandre de Moraes. Ele está apenas fazendo seu trabalho de modo honesto e dedicado, conforme a Constituição do Brasil. Dino postou uma foto da capa da Constituição Federal e reforçou em caixa alta que as decisões de Moraes foram confirmadas pelo plenário do STF. Ou seja, a sinalização de Dino vai na linha do que eu estou falando, de manutenção da solidariedade de grupo do STF ao Alexandre de Moraes. Até porque eu não vejo muito... Lógico que eles podem querer permanecer ministros de uma corte constitucional. Isso, em tese, é a função originária deles, certo? Mas eles não são mais isso. O STF ocupa um papel dentro da democracia brasileira que cruzou todas as linhas. O STF é um primus inter pares na tripartição dos poderes. E o Alexandre de Moraes é o primus inter pares entre os ministros do STF. Mas eles querem abdicar desse superpoder político? Ele quer abdicar? Difícil, hein? Mas, novamente, todas essas coisas que estão acontecendo são todas muito novas. Vamos ler. Saiu agora no Poder 360, pode pôr na tela. Isso aqui é interessante. STF silencia e não comentará a sanção dos Estados Unidos a Alexandre de Moraes. Tá? O STF declarou que não irá se pronunciar publicamente sobre a inclusão do ministro Alexandre de Moraes na Lei Magnitsky. A medida aplicada nesta quarta-feira pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é usada para impor sanções a autoridades estrangeiras acusadas de violações de direitos humanos. Blá, 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 blá. Dentre os 11 ministros, só Flávio Dino sai em defesa. A decisão vem menos de 2 semanas, blá, blá, blá. Secretário de Estado, beleza.
Aí eu explico que ele é Magnitsky, blá, 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 blá. Bom, não falou mais nada. Basicamente isso, o STF ainda não se pronunciou, porque eu acho que eles estão ainda aguardando o que fazer. Porque eles estão ainda na sequência de murros que estão sendo desferidas pelo governo americano. Eles, não só o STF como o governo brasileiro, eles estão no corner aqui assim, ó. Tum, tum, tum. Eles não tiveram tempo de... Vamos lá, o que eu vou fazer? Vou bater... Não sei. Eles estão só aqui... Tum, 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 tum. Eles estão apanhando agora. Porque é uma sequência de declarações do governo americano agora, eles estão tomando essas porradas agora. Eu tô muito curioso, não sei se o Rafael Rizzo tem aí, realmente eu nem sei o horário do programa dele, eu tô curioso pra saber a opinião do Reinaldo Azevedo. A gente sabe que o Reinaldo Azevedo é meio que o porta-voz do regime, então o Reinaldo Azevedo é o porta-voz oficial do regime em questão, e a gente pode tirar algumas pistas do que ele vem dizendo. Tarifaço, abertura de investigação por supostas práticas comerciais desleais, lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Bolsonaro e seus golpistas patrocinam o maior ataque da história à soberania do Brasil. Não tem jeito, ou se está com o país contra os Bolsonaros, ou se está com os Bolsonaros contra o país. Vamos tratar de tudo no da coisa. Por enquanto, o discurso dele é um discurso que combina com o discurso do Lula, que é o discurso de defesa da soberania brasileira. É uma humilhação e é uma imposição norte-americana sobre o Brasil? O Brasil merece isso? Olha só, vou ter que ser muito cuidadoso. O Brasil ficou se colocando numa posição de risco o tempo todo. Uma hora ia dar merda. A culpa é sempre do ofensor, não da vítima. A vítima nunca é culpada. Assim, a vítima não é culpada pelo cometimento do crime, claro, né? Quem comete o crime tem que ser penalizado. Mas a vítima, ela em si denota muita burrice quando ela se coloca numa posição de risco, né? A posição de risco em que a vítima se coloca denota uma falta de equilíbrio mental, às vezes, né? Então, se eu estiver com um megafone xingando o PCC no meio de Paraisópolis com vários objetos eletrônicos, é vala. Ah, mas não é correto? Lógico que não é correto, mas eu fui um otário. A questão toda é o seguinte, o Brasil está exercitando esse papel de otário há anos. O Brasil está... E achando, porque a ordem global internacional, a ordem liberal internacional, e que os Estados Unidos eram lenientes com isso, achando que ia ficar tudo bem, que não ia acontecer nada. Mas aconteceu. Aconteceu. E aí? Agora que aconteceu, a gente percebe a nossa hipossuficiência. Eu tava falando com o Orlando por telefone antes de começar a live. O Orlando, tá? Tem que dar crédito pro Orlando. O Bisotto também tem muito crédito nisso, tá? O Orlando vem falando tudo isso aí. Ó, vai rolar, vai rolar, vai rolar. Eu tinha sempre um pouco... Eu tinha 1 ou 2 pés atrás. Eu acreditava... Vocês viram minhas análises sobre isso. Eu não estava no ponto do Arthur, que estava completamente cético. Eu estava mais perto do Orlando do que do Arthur, mas eu estava olhando o Orlando sempre um pouco à frente. Hoje eu vou repetir uma coisa que o Orlando falou. A situação do Brasil é tão frágil, que restou ao Brasil oferecer terra e bens naturais. É como se fosse assim, ó, nós temos riquezas naturais, então como eu não tenho meio de negociar, então pega minhas riquezas naturais. É isso. A gente vai ter que pagar para não se F ainda mais. Quando você é obrigado a pagar para não apanhar, é como se você fosse um comerciante num bairro de imigrantes italianos em Nova York nos anos 40, tendo que pagar pau pra máfia não, né? Não, eu tô pagando proteção. É um pouco sobre isso. Porque isso é sobre o exercício da força. E nós estamos falando agora de geopolítica sem discursinho de direitos humanos ou de grandes guerras ideológicas. Estamos falando assim, o interesse americano está sendo violado e eu vou dar porrada em você se não gostar. E aí se você reclamar? E nós estamos vendo isso e nós falamos, a gente vai tomar porrada, porque a gente não tem como brigar com eles. Nós nos colocamos como nação nessa posição de fraqueza, nessa posição humilhante, nessa posição ridícula, patética, porque nós tomamos decisões de frouxo, de covarde, de derrotado há anos. Os nossos militares, todos gordos, mamadores, tomando uísque em clubes lá no Rio de Janeiro, andando com segurança, barrigão de fora jogando futevôlei na praia. Esses militares aí não tem nenhuma visão geopolítica, estratégica, colocar a gente numa situação de merda. Esses coronéis vagabundos da Constituição de 88, ou
bacharéis e estudantes de direito, não, os direitos humanos, o Pacto de São José, toda essa baboseira que achava que nós éramos a Finlândia. Ai, a nossa Constituição se parece com a da Finlândia. Toda esta merda nos fez fracos, nós somos fraquíssimos, caquéticos, patéticos, ridículos. E ainda fomos arrumar briga geopolítica, estamos há 20 anos nessa linha com os Estados Unidos. Somos um contraponto aos Estados Unidos. Solidariedade terceiro-mundista, estando no quintal dos Estados Unidos, sem indústria bélica, sem soberania sobre o próprio território, sem capacidade econômica para se sustentar sem depender de um susto ou de um berro. Só para avisar, tá? Os Estados Unidos avisaram assim: ô Brasil, não é para comprar petróleo nem fertilizante da Rússia. Dá uma olhada nessa notícia aí, Rússia. Ô Riso, saiu hoje. Tipo, se eles fizerem isso, o preço do petróleo sobe, tá? O preço do combustível sobe e a gente ainda não é suficiente em fertilizante. Dependemos da Rússia sim. Potássio, essas coisas vêm tudo de lá. E aí? Ó, tarifaço, importação de fertilizantes da Rússia pode agravar medidas de Trump contra o Brasil. Os senadores brasileiros que foram lá fazer papel de trouxa ouviram isso. Que história é essa de ficar comprando fertilizante russo? Porra é essa? Aí o Brasil... Então veja a situação em que nós fomos colocados pelas nossas elites. Isso chegou num ponto tão humilhante, né? Que a gente tá agora um país caquético, é um caco de país. O Brasil é como se fosse... Imagina o Brasil uma jarra de vidro, aí você quebrou, estilhaçou, só que aí os burocratas do Brasil ficam colando a jarra, né, os pedaços, tudo mal alocado, então ele se parece com uma jarra, ele já é uma jarra deformada com cacos ali. E aí o governo americano olha, em cada caco hoje é de uma cor, cada caco tá de um jeito. O que eu quero dizer... Quem é que foi negociar em nome do interesse brasileiro nos Estados Unidos? Eu comentei ontem na live, acho que foi a parte mais engraçada, mais interessante que eu falei na minha live ontem. Quem tá negociando em nome do interesse brasileiro? Hã? É o Eduardo e o Paulo Figueiredo? São os senadores ridículos? Foi o Geraldo Alckmin? Foi o chanceler? Foi o Lula? São emissários de empresários brasileiros que já foram negociar com o governo americano? Advogados ligados a ministros do STF. Eu tô falando de 9 agentes aqui. Isso pode aumentar com governadores tentando entrar na parada, que agora a água começou a bater na bunda dos governadores. O Ratinho, a água bateu na bunda dele. Tarcísio, a água bateu na bunda dele. Meus amigos, tem fábricas inteiras. Agora, com esse tarifaço que foi oficializado, fábricas inteiras no Brasil vão fechar. Fábricas inteiras. Eu quero vamos falar coisas concretas. O pai do Riso trabalha na Embraer. Trabalha ou não trabalha, Riso? Trabalha. Ele deve, né? Já você vai ter notícia ali, porque é um monte de avião que a Embraer tinha encomendado. Não sei se eu posso ficar falando essas coisas, Riso. Foda-se, né? Agora já falou também. Mas sim, eu te mostrei ontem uma notícia, tem mais de 100 aviões encomendados para os Estados Unidos. 100 aviões da Embraer encomendados. E aí? Faz sentido pra a manutenção desses pedidos com uma tarifazinha dessas, Riso? Ou faz sentido cancelar o pedido e comprar com a Bombardier, com a Boeing, sei lá? Tem uma companhia aérea americana, só uma, com mais de 110 aviões encomendados da Embraer. A aérea dos Estados Unidos, com encomenda de 100 a 110 da Embraer, critica a tarifaço de Trump contra o Brasil. Lógico, eles fizeram um bom negócio, a Embraer é super competitiva. Isto posto. E aí? Como é que fica a Embraer? Então, aqui tem o outro lado de quem quer comemorar. Ai, o Eduardo brilhou, mitou. Oi? Quais são as consequências disso para o Brasil? Quem tá gostando disso são empresas... Se eu não me engano, a Boeing... Cheque aí, o Riso. Se eu não me engano, a Boeing fica num... Ai, meu Deus, é um estado lá na costa oeste, lá no alto, na costa oeste. Seattle, né? Qual é o nome do estado? É o estado que tem Seattle, tô esquecendo aí. É o estado que tem Seattle. É Washington também, não é? Acho que é Washington. É. No costa oeste. Esse estado, beleza. Produção industrial de aço. Mudaram pra Virgínia. Pra Virgínia? É. Então, beleza. Virgínia é importante pro Trump. Produção de aço. Aço brasileiro vai ser taxado. Rust Belt, a região da Pensilvânia. Estado importante pro Trump. Caixa. Aí, pergunto pra você. Olha só o que eu vou colocar. Vocês comemoram a interferência americana no Brasil? Digite 1, se você comemora.
Digite 2 se você não comemora. E essa não é uma pergunta retórica, tampouco uma pergunta fácil. Porque você pode muito bem argumentar com excelentes argumentos de que o Brasil estava se transformando sim numa ditadura e que talvez essas ações elas levem a uma redução de poder muito bem-vinda do senhor Alexandre de Moraes. E eu acho um ótimo argumento. Eu não acreditava que isso fosse acontecer nessa intensidade. Agora, tem as consequências negativas. Voltando para a jarra de vidro quebrada, ou a jarra de cerâmica quebrada, escolher um material. Nessa multiplicidade de atores falando em nome do interesse brasileiro, você percebe que não há um interesse brasileiro, mas são muitos interesses políticos, de forças políticas e econômicas diferentes, que são conflituosos, portanto, que não fazem parte de um interesse uno nacional. Não existe interesse nacional. E se não existe interesse nacional, é porque não existe propósito nacional. E se não existe propósito nacional, o que eu especulo é que não existe nação. Você tem Estado brasileiro. Agora, existe nação brasileira? Se você tem uma nação brasileira, você tem um povo brasileiro, você tem um propósito brasileiro e você tem um interesse brasileiro. Você não tem nada disso. Então cada um tá cuidando do seu. Os Bolsonaro querem mostrar força, salvar o Jair ali, nesse jogo, e eventualmente participar com chance de ganhar da próxima eleição. Através da interferência do Trump, se colocando já, eu acho que isso aqui se coloca com candidatos do Trump aqui. De um novo arranjo sul-americano em que eles são prepostos do Trump. Certo? Esse pode ser o caso americano. O caso... esse pode ser o caso da família Bolsonaro. O STF gostaria de manter a sua força. Tá muito claro que a STF não vai se manter nessa mesma posição de agora em diante. As empresas brasileiras só querem continuar exportando. E mais, conhecendo a elite brasileira e algumas dessas empresas, muito empresário brasileiro só vai fazer: vocês têm uns incentivos aí pra eu botar essa fábrica aqui nos Estados Unidos? Ah, é? Beleza. Bora. Ou alguém duvida. Eu já sei de uma que já está fazendo isso. Aqui do estado de São Paulo, que trabalha com suco de frutas. Tá? Eita. Suco de frutas. Uma já tem planta nos Estados Unidos e topa fazer outra. O papo já andou nesse nível, tá? Ó, um cara botou, a Tamisa botou: compensa pra Taurus não operar mais no Brasil e reduzir impostos. É verdade, Taurus falou que foi embora. Como é que é? A Taurus falou que ia embora. É. Ó lá, com um tarifaço, Taurus cogita mudar fábrica para os Estados Unidos, a ação despenca. Vocês estão entendendo que tipo de Brasil resta? Que tipo de Brasil começa a sobrar? É só Brasil agroexportador? A gente está vendo os setores mais complexos da economia brasileira eventualmente morrendo.